Gravar. Vida Feliz, página 62. Ah, o Léo tá entrando. Quem guarda rancor coleciona lixo moral e, consequentemente, termina enfermando. O mal que te façam não deve merecer o teu sacrifício. Se alguém deseja ver-te infeliz, age de forma contrária, vivendo com alegria. Se outrem planeja perturbar-te, insiste na posição de harmonia. Se aquele que se tornou teu adversário trabalha pela tua desdita, continua em paz. Para quem procura infelicitar os outros, a maior dor é vê-los imperturbáveis. Seja inteligente, ser inteligente e não te desgaste à toa. Boa noite, gente. Se tiver barulho, é a Isis brincando, tá? Vamos lá. Fechar nossos olhos e agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos em nome dele. Agradecer a toda a espiritualidade amiga, né? E toda quarta-feira está aqui com a gente, nos inspirando ao estudo, nos inspirando os pensamentos, a fala e a compartilhar, né? Nossos conhecimentos um com o outro, sempre nos edificando, nos engrandecendo, sempre moralmente, espiritualmente, que a gente possa continuar nesse caminho, né? Nesse caminho do bem, nesse caminho de amor que Jesus nos trouxe há tanto tempo atrás. Obrigada por estarmos reunidos e que possamos dar início a mais um estudo, sempre inspirados pelos amigos da espiritualidade amiga. Graças a Deus. Graças a Deus. Lívia, você pode ler para a gente o texto? Vamos lá. A gente vai começar hoje o capítulo 8, né? E é o item 1 ao item 4, e é a cura de um leproso. Depois que desceu do monte, muitas turbas o seguiram. Eis que um leproso, aproximando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, seja purificado. E imediatamente sua lepra foi purificada. Diz-lhe Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou em testemunho para eles. Bom, vamos começar com as palavras, né? Como de costume, né? Vai fazer versículo por versículo? Melhor, né? Que é pouquinho. Sim. Tá. No primeiro versículo, eu só sublinhei turbas, né? Que já estava sublinhado pelo Haroldo, que a gente sabe que é multidão. Alguém quer comentar alguma palavra, alguma coisa do primeiro versículo? Eu peguei leproso. Não, primeiro versículo. Ah, tá. Então, do primeiro, fechou, né? Do segundo versículo, eu peguei também... Levantou o dedo. A Fátima levantou o dedo. Então é que a Fátima não está aqui na minha parte. Fala, Fátima. Abre o áudio, Fátima, que a gente não está te ouvindo. Desculpa, gente. Essa palavra descer, para mim, quando eu estava lendo, me chamou muita atenção, porque, como tudo no Evangelho tem um significado, né, tem um simbolismo, quando fala que Jesus desceu do monte para ir de encontro às turbas, é como se aquele ser elevado, né, evoluído, com todo o conhecimento, viesse até aquelas pessoas... não só os pobres e desamparados, mas assim, os leprosos naquela época eram pessoas segregadas, pessoas que tinham que ficar fora da cidade até, né? Quando a pessoa tinha lepra,
eles colocavam ela para fora da cidade, né? E tinha que abandonar a família, tinha que abandonar a cidade, né? Eles eram amaldiçoados, vamos dizer assim. Então, Jesus desce para socorrer aquela pessoa. Depois eu vou desenvolver melhor, porque os leprosos estão no versículo seguinte. Mas essa palavra descer, para mim, foi muito importante. Muito Legal bom. legal essa fundamentação que a Fátima trouxe, até mesmo porque, assim, para as pessoas que estão assistindo, ouvindo no áudio, para entender um pouco mais, né? Porque, às vezes, quando a gente lê os versículos soltos, não é o nosso caso aqui, que a gente vai passo a passo, não consegue compreender exatamente o que a gente está falando, né? Ou pensando a respeito. E aí, eu só queria ressaltar aqui, porque eu leio através dos livros que eu tenho em casa, que quando, dizendo, Senhor, e quiseres, podes purificar-me. Érica, você está travada. Pelo menos para mim, travou. Então, Érica, daqui a pouquinho você fala, tá bom? Lívia, sua vez, então. Congelou mesmo. Eu continuo, então? Vou continuar. Bom, no segundo versículo, a Pri tinha grifado leproso. Você quer falar, Pri? O que você achou? Quero. Eu botei assim, leproso. Para os hebreus, a lepra, como era chamada, era considerada uma maldição, um castigo divino, citada inclusive pela Bíblia. Na antiguidade, qualquer patologia que atingindo a pele de uma maneira geral se caracterizava por ser contagiosa ou crônica. Doença crônica infecciosa causada pelo bacilo de Hansen, definida por lesões na pele e transmitida pelo contato direto com essas lesões, que no caso é hanseníase, né? Alguém mais do versículo 2? Oi? Eu pesquisei, reverenciava. Pode falar aí, Lívia. Eu pesquisei reverenciava. Fala você, que eu também pesquisei reverenciar. Fala você. Aí tá, reverenciar, prestar culto, venerar, adorar. Quer dizer, porque eis que um leproso, aproximando-se, o reverenciava, né? Prestava um culto, adorava, né? Dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar. Achei essa palavra interessante. O meu foi a mesma coisa. Você achou mais alguma coisa? Fátima, mais alguém? A Quer comentar Fátima alguma levantou o dedo. A Fátima levantou o dedo. Não é que eu tenha achado mais alguma coisa, mas nessa parte do leproso eu achei o que a Priscila falou, e como eu falei anteriormente, né, essas pessoas elas eram obrigadas a sair de suas casas, né, e até da cidade, porque eles eram considerados impuros. E a gente hoje sabe que, devido às condições de higiene daquela época, essas pessoas às vezes nem tinham a lepra em si, às vezes era uma alergia, uma dermatite, uma psoríase, né? N outras coisas de pele, e elas eram obrigadas a ficar, pelo que eu estudei, 7 dias separados, e depois, se não melhorasse, os sacerdotes colocavam ela para fora da cidade, né? Eles eram excluídos. Então, assim, quando ele coloca aqui, estendendo a mão, tocou-lhe... Não, isso aqui já é depois, né? Estamos no segundo ainda, né? Quando ele pede a Jesus para curar ele, vou pular aqui porque eu escrevi muita coisa. Quando ele pede Jesus para curar ele, o que mais me chama a atenção é a humildade dele, porque ele fala se quiseres, né? Porque ele sabe que Jesus pode, ele tem essa certeza. Provavelmente, caso ele não tenha visto ele curando outros, mas ele já sabia da fama de Jesus, já tinha se espalhado por ali. Então, ele vai com toda a humildade, e eu imagino ele no meio daquele monte de gente, que ele não podia estar ali, porque ele poderia ser até apedrejado, porque era assim que tratavam eles,
naquela época, e ele se arrisca para se aproximar de Jesus e ainda vai com toda a humildade, se quiseres. Então, achei isso lindo e não queria deixar passar. Fala, Érica. Desculpa, porque teve problema técnico aqui, tá? Justamente isso, eu peguei logo antes da Fátima, né, da questão do sentimento dele, né, porque ele conseguiu, com todas as suas dores, ele sabia, ele sentia dessa referência do Senhor Jesus, né, e pede para ser purificado. Aquele foi o finalzinho que eu ia falar e que acabou, mas aí quando eu entrei, ela já estava falando sobre isso, né, do sentimento dele. E é só isso que eu ia falar, só porque deixei aberto antes do apagão aqui. Ah, tá. Quem mais quer falar do segundo versículo? O Léo. O Léo levantou o dedo. Boa noite, pessoal. Nesse Boa noite. versículo segundo, eu estava vendo aqui sobre quando ele procura Jesus, quando ele fala purificar-me, o significado, purificar-me, como vocês falaram aí, porque naquela época era mais grave o chamado que eles encontravam dessa doença, que a pessoa era considerada impura. E isso era mais grave. Então, por isso, quando ele procura Jesus, ele não pede para curar ele. O principal, o mais agravante, era a impureza, né? Ele perdeu a dignidade, a orientação dele, ele não é digno de nada, né? Era tratado como bicho imundo. Então, era considerado como impuro. E isso está lá em Levítico, no capítulo 13, 14. Por isso, ele busca Jesus e pede, né? E quer ser purificado. Então, purificar, ele tem esse olhar que é muito mais do que curar ele, né? É purificar. Isso aí. Agora o versículo 3. Acho que a Fátima quer falar. Ai, gente, desculpa aqui, ó. Hoje eu não organizei minhas coisas, está tudo num monte de pedacinho de papel. Mas é porque era tanta coisa quando eu estava estudando. Eu queria lembrar também que Jesus se expôs aos perigos, né? Porque a gente tem que lembrar que ele estava encarnado como humano, né? E que, mesmo assim, ele ia lá e tocava, né? A pessoa com lepra. E isso me lembrou. Alguém trouxe uma vez, eu fui pesquisar, não sei se foi a Lívia, alguém trouxe uma vez uma frase da Madre Teresa, que ela falou, acho que para um repórter, que ele falou que nem por $1 milhão ele daria banho num leproso, e ela respondeu, eu também não, nem por $1 milhão eu daria banho num leproso. Cadê, meu Deus, a resposta? Só por amor, só se pode dar banho no leproso por amor. E assim, a linguagem de Jesus era o amor. Então, ele estava ali representando o amor. Por isso, ele descia da onde ele estava e conseguia chegar ali naquela pessoa tão excluída, né? Igual o Léo falou, por todos, né? O cara não tinha dignidade, ele não se via como ninguém. Gente, ainda do segundo versículo... desculpa, quem está falando? É o Márcio. Não, é porque eu também fiz essa observação, Fátima, igualzinho você. Eu até anotei aqui no papelzinho, falei, vou falar, e acabei esquecendo, né? Que ele pergunta e ela responde assim, eu também não, primeiro, né? Eu também não dou não banho, não, porque só por amor, né? Muito bom isso, muito legal. Vai lá, Priscila. Ainda do segundo versículo também, eu procurei o significado da palavra reverenciar, que é prestar culto, veneração, adorar, tratar com consideração. Na Bíblia, é a ação de demonstrar o respeito e humildade em relação a algo ou alguém que é considerado sagrado ou importante. Fazer uma reverência a Deus, de acordo com algumas doutrinas religiosas,
E, como dito anteriormente, significa-se pôr-se numa posição de obediência e compromisso. Alguém mais quer falar do 3? A Érica. Não, ainda estou no 2 também. Eu queria levantar o que o Léo comentou, que ele foi até em Levítico, né? Muito bom. Eu não estou com os informativos aqui, mas, assim, pensar a respeito do que ele falou, até mesmo dos preconceitos, né? Nos dias atuais, onde a gente, que às vezes, né, a gente oscila muito, porque tudo ainda é embrionário em nós, né? A gente está se descobrindo, acho que a partir de agora, efetivamente, do que a gente está buscando no caminho do bem, que é essa referência do Senhor Jesus e o que ele traz para todos nós, e aí a gente volta para a doutrina espírita, porque a doutrina espírita tem todo aquilo que a gente precisa saber, no sentido de compreender, né, esses ensinamentos. Eu não tenho aqui a fonte, mas eu sei que tem nessas obras, e uma delas é a Amélia Rodrigues, que fala exatamente, ela se aprofunda nesse tema desse leproso. Eu não posso aqui ressaltar muito, porque às vezes eu falo as coisas e não trago a referência. Eu trouxe, mas mas a gente ainda está nas palavras. Mas eu trouxe esse texto. Legal, tudo fechadinho. E é fantástico, fantástico. Então tá, vai aí. Alguém mais vai falar do versículo 3? Léo. Interessante aqui, né, esse verbo tocar, né, como ele era afastado, o leproso era afastado, considerado impuro, ninguém podia tocar, né? Então Jesus, né, rompe essas barreiras aí e o toca, né? Então toca e ainda afirma, né, essa afirmação, quero que seja purificado, né? Utiliza o seu poder verbal, né, moral, e ele continua, né? E imediatamente a sua lepra foi purificada, né? Então, achei muito interessante essa ação dele de tocar e de dizer, de ordenar. Claro, curou também com com o seu poder magnetismo, a sua perfeição. Então, achei muito lindo isso que ele tocou. E sua lepra foi purificada, né? Pode falar. Não, então, Léo, a gente quando vai estudando, né, é tão profundo estudar Jesus, né? É tão profundo assim, para não dizer surreal, o comportamento dele quebrando todas as barreiras. Eu imagino assim, se a gente pegar como a evolução é complexa, né? A evolução do espírito. Se você pegar e comparar a lepra hoje com o Covid, principalmente no início da pandemia lá, que tinha gente que agrediu o outro porque tossiu, né? Empurrava, tinha coisas nas redes sociais que empurraram a mulher porque a mulher tossiu, sabe? Uma coisa assim que é fora né? Fora da casinha, né? Mas não é tão fora da casinha assim, na verdade, né? Por quê? Porque como na mesma época eles não sabiam o que era a lepra, né, a hanseníase, eles não tinham conhecimento da bactéria, não tinham conhecimento da higienização, de nada, né? Então eles tinham medo, né? Então eles não queriam se contaminar, porque sabia que aquela doença é uma doença crônica que atingia, né, a pele, mas ela também pegava o sistema nervoso periférico e levava a pessoa a óbito, né? Muito mal, a pessoa morria apodrecida, né? Então, assim, hoje, a gente com conhecimento que também esse vírus é um vírus novo, que também a comunidade científica não sabe nada, absolutamente nada, porque do ano passado até hoje, quantas coisas já puderam ou não puderam fazer, ou fizeram ou não fizeram bem. Eu lembro que no primeiro mês falaram que se tomasse corticóide a pessoa ia morrer, e hoje uma coisa que não pode ficar é sem corticóide, né? Então, assim, ainda é tudo muito novo para a gente em relação a SARS-CoV, né? O Covid. E comparando assim a idade na época
da hanseníase, né, na época de Jesus, aquela coisa de não tocar e tal, né, ele tinha um conhecimento que ele podia tocar, depois ele se higienizava, ele se limpava, ele se imantava de sentimentos bons, que isso muda a energética atômica, né? Eu estou lendo esse livro aqui, gente, Mecanismo da Mediunidade. Isso é química e física pura. Fala do átomo, né? Fala de tudo, e assim, você muda a tua vibração, teu campo eletromagnético, tudo com o pensamento, com as atitudes, com a vibração molecular. Quer dizer, o Jesus tem todo esse conhecimento, tinha todo esse conhecimento, então ele tinha esse cabedal todo e ele utilizava aquilo, né? Por que tinha pessoas que não pegavam? Por que Madre Teresa de Calcutá não pegou lepra e dava banho e cuidava de todo mundo? Né? Porque ela vibrava na lei do amor, né? Lógico, ela se higienizava depois e tal, mas o contato dela era muito íntimo, entendeu? O contato dela era muito íntimo. Estudar Jesus, gente, é maravilhoso. Já estou eu verborrágica. Vai, fala aí, galera. Bora, gente! A gente está no significado das palavras ainda. Alguém vai falar do 3? Não? 4, versículo 4. Alguém? Léo? Fala, Léo. Pronto. Então, eu queria não somente uma palavra, né, mas o significado real, porque Jesus falava isso, né? Não, ele recomenda a ele que não diga a ninguém, né, tá dizendo aqui, e vai mostrar ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés ordenou. E isso, como a gente falou lá, está em Levítico, né? Isso, o porquê. Naquela época era considerado isso, e quando você se curava da lepra, né, você tinha que provar que você estava apto a voltar à sociedade. Então, você tinha que comparecer aos sacerdotes para eles te avaliarem todo o seu corpo, para realmente constar que você não possuía mais a lepra no seu corpo. E para depois disso tudo ainda, né, como ele fala aqui, apresenta a oferta que Moisés ordenou. Porque você tinha que fazer uma oferenda, né? Porque tinha esse ritual. Está lá em Levítico 14, versículo 2 a 32. Vem explicando tudinho, passo a passo lá. E Moisés trouxe isso. Então, ali, eles faziam isso, via, né? Verificava se ele estava com a lepra ou não. Então, ele tinha que oferecer depois esse sacrifício, né? E se a pessoa que tinha lepra, ela possuísse os bens, a família com poderes, fosse rico, né? Tinha diferenciação do pobre, né? O rico, ele ofertava uma ovelha e 2 cordeiros, e o pobre ofertava um cordeiro e 2 rolinhas. Lembra lá no estudo, quando falava das rolinhas? Tinha isso também, né? Era justo da pessoa pobre, a gente oferecer o pouco que ela tinha. Então, só depois disso, depois desses rituais, depois da constatação dos sacerdotes, esse que era leproso, ele volta à sociedade, ele era inserido novamente. Então, ele estava curado, né, da doença e já estava puro de novo. Se estava impuro com a doença, não estava mais. Então, por isso que Jesus fala isso, recomenda ele. E é engraçado, né? Jesus ele não deixa de, não desvia de Moisés, né? Tipo assim, volta lá, se apresenta ao sacerdote e cumpre a lei. Acho que a Fátima quer falar. Fátima, quer falar? Então, eu também fui lá em Levítico e me chamou muita atenção a forma para você se purificar, porque diz assim, os métodos epidemiológicos usados na época era tratamento de isolamento por período de 7 dias, como eu tinha falado. Aí em Levítico 14:8 está, e aquele que tem de purificar-se lavará suas vestes, rapará todo o seu pelo e se lavará com água, e assim será limpo, e depois entrará no arraial.
porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Aí você vê que muitas vezes, né, porque para voltar você tinha que estar, você ia passar pelos sacerdotes, eles iam te examinar, né, te olhar que nem um médico, e ali eles iam averiguar, pode voltar ou não pode voltar. Então, se era uma doença que era só falta de higiene, vamos dizer assim, alguma coisa, com esse tratamento todo, né, que a gente imagina que na época eles não se lavavam todos os dias, não raspavam nada, então só de fazer essa limpeza já dava uma melhorada e a pessoa conseguia voltar. Agora, se eles observassem e falassem, não, ainda está ruim, você era expulso, seja lá qual fosse a sua doença. Então, muita gente que ficava lá nos leprosários, né, que eles iam para as cavernas, elas não tinham a lepra em si, no início. Então, tem uma minissérie, Maria de Madalena, que eu acho que a Márcia assistiu, e eu recomendo, é muito boa. Tem uma cena que Jesus vai com os apóstolos para lá, ou os apóstolos vão sozinhos, eu não lembro, e tem um senhor lá que está há muito tempo, e aí chega uma hora que ele vem a falecer, mas assim, você fica imaginando, se a pessoa ficou lá tanto tempo, porque era uma doença que com tratamento você já pode sucumbir. Imagina largado ao relento, má alimentação, tudo, que até para mendigar para eles naquela época era difícil, por causa da doença. Então, provavelmente, ele não tinha uma lepra, ele tinha uma outra doença e ele ficou ali naquele local, cuidando dos outros, e muita gente acontecia isso, né? Pessoas com doenças venéreas, entre outras coisas na época, e eram isolados da sociedade. Agora, contra esse pedido de Jesus para se cumprir a lei de Moisés, né? Eu fiquei meditando sobre isso, que eu fiquei pensando, o cara estava lá, no meio dos leprosos, né? Gente, afastado de eu, tudo. a minha internet ou a de vocês? Não sei. Só a tua. Só a tua. Aí eu fiquei pensando, se ele está lá sem dinheiro nenhum, né, abandonado, como que ele ia fazer essa oferenda, mesmo que fossem as 2 rolinhas, né? Isso foi uma coisa que eu fiquei pensando, mas eu falei assim, bom, Jesus não diz nada por acaso, eu não tive como alcançar isso hoje, mas provavelmente, vamos viajar aqui na minha maionese, eu imaginei, de repente ele era um cara que tinha posses, e a partir do momento que Jesus vai ali, cura ele consegue dizer, ó, eu sou fulano, eu estou curado, e já passa, já leva o que precisava, né? Porque lá em Levítico, que começa em Levítico 8, 10, que começa falando dos filhos de Arão, são bastante coisas que tem que doar de acordo com a sua condição financeira, né? É um novilho, é uma ovelha, e como o Léo falou, até chegar lá no pobrezinho que vai doar 2 pombinhas ou pão sem fermento, ainda tem isso também. Então, assim, eu fiquei imaginando como que esse cara, que acabou de ser curado, ia conseguir fazer essa oferta, porque ele tinha que fazer tudo que Jesus falou, né? Se bem que no decorrer da história a gente vai descobrir que esse cara não ficou calado, né? Ele saiu falando para todo mundo. Lá na frente, acho que em Lucas, ele fala que ele vai dizendo para todo mundo o que Jesus fez. Então, fica meio confusa a história. No texto da Amália, né, que eu trouxe, fala um pouco isso daí que você falou, o porquê que Jesus manda, né? Mas aí, quando chegar na parte da referência, aí a gente fala. A Márcia está com o dedo duro levantado. Então, eu pesquisei sobre a palavra, né, hoje, a palavra sacerdote, né? Então, achei 2 definições, né? Sacrificador, aquele que oferecia vítimas à divindade, que poderia ser pessoas ou animais, né? Que tinha também essa coisa de criança, né? Virgens serem sacrificadas, né? Antes da vinda de Jesus, entre os povos antigos. Aí tem assim, sacerdote, que ou aquele que recebeu ordens sacerdotais e que ministra os sacramentos, né, de alguma religião, de alguma igreja. E lendo essa parte de Jesus e fazendo o link, né, com as coisas que a gente estuda e vê, eu entendi o seguinte,
Não sei se você conseguiu alcançar isso, Fátima. Quando ele fala assim para o cara, né? Vai lá e se apresenta ao sacerdote e cumpre a lei de Moisés. Eu penso que Jesus, quando veio, ele não veio destruir a lei, que a gente estudou isso, mas ele veio o quê? Ensinar muitas coisas que estavam erradas. E uma coisa que estava errada era achar que as doenças eram da divindade e que elas poderiam ser curadas com os sacrifícios animais, né? Os sacrifícios de pessoas. Ele veio ensinar que não precisava disso. Então, ele curou, ele falou, não divulga para o povo, não tem necessidade, né? Mas a fofoca corria assim mesmo. E ele, então, você vai lá e se apresenta ao sacerdote. Ele não falou, né? Vai lá, compra coisa, leva para o sacerdote. Não, ele simplesmente falou, vai lá e se apresenta, para mostrar para ele que eu te curei. Não, ele fala assim, apresenta a oferta. Então, qual é a oferta? A cura, ele, né? A oferta era ele, a cura. Não? Eu entendi assim, que essa palavra oferta, quando Jesus usou nesse caso, foi nesse sentido, a oferta era ele mesmo, ele se oferecer, entendeu? Para o sacerdote fazer essa análise. Entendeu? Tipo assim, pô, quem é esse cara? Por que curou sem ter como é que o cabrito, a ovelha, sei lá o quê? Eu pensei dessa forma, entendeu? Seria Porque bom, realmente, Márcia. Fátima, quando você falou, Fátima, como é que o cara que está lá ao relento, há dias, né, isolado, ele muitas vezes a família renega, né, aquela coisa. Como é que ele chegar lá com uma ovelha, um carneiro, duas pombas, entendeu? Não, sei lá, não cabe, não cabe, Eles só entendeu? iam oferecer a oferta quando já estava curado, no caso. Isso. A pessoa só levava a oferta já quando estava curada. Entendeu? Não, eu sei, Suzana, entendi que ela só vai poder chegar lá perto se já tivesse curado, entendi. Mas os sacrifícios eram feitos para alcançar a saúde também. Porque eu lembro que eu vi uma passagem da cura da sogra de Pedro, a filha dela queria o tempo todo comprar uma ovelha, um cabrito, sei lá o quê, e não tinha dinheiro, né? Para poder curar a mãe. Então, quer dizer, ela não estava curada, tinha que fazer o sacrifício ainda. E aí Jesus falou, isso não é necessário. Não, por isso mas aí já é outra passagem. A gente está em uma passagem. Fátima. Então, Marcinha, o que você tem que lembrar... Viajei, então. Não, Marcinha, eu também fiquei na dúvida, só que nesse caso eu tinha certeza que ele precisava da oferta, porque conforme a gente vai estudando, a gente vai vendo que essa questão da oferta, ela continua mesmo depois de Jesus, entendeu? Para alguns judeus, isso é até hoje, não sacrificam os bichos, mas eles ainda fazem certas oferendas, vamos dizer assim, não propriamente dito de uma ovelha, né? De uma pombinha, mas tem outros rituais lá, entendeu? Então, continuou, né? Jesus não freou isso naquela época, ele veio mostrar, veio trazer à luz o conhecimento, e com o tempo as pessoas foram vendo que não havia necessidade, mas naquela época ele quis dizer sim, que tinha que se cumprir a lei de Moisés. Érica, tu quer falar? Tá com a câmera desligada. Câmera não. Foi, né? Então, mas até mesmo essa posição, esse posicionamento que a Márcia trouxe, valeu muito também, porque, veja bem, a gente tem vários... podemos abrir de outras formas, né, o pensamento. E pensar que esse homem, podendo ser uma representação dessa oferenda, é justamente o que ele não fez, que a gente vai ver em Lucas. Em Lucas não, em Marcos. Porque Lucas enxuga esse versículo, né? Ele bebe da fonte de Mateus, mas Marcos traz um... Voltamos. Érica, por favor. Só terminando essa questão desse versículo, e lembrar, né, que Jesus ele traz todo o passo a passo. Se a gente for pensar, né, construiu a ideia, passo a passo, mas nós, aí eu vou falar até eu, tá? Não vou botar nem ninguém, não, acredito que ninguém aqui, mas eu falo de mim, nós não fazemos, eu não faço. Quando ele ordena
ele não faz, mas somos nós, ele foi fazer outras coisas que a gente vai ver mais à frente, né? Mas esse pensamento que a Márcia trouxe foi muito legal, porque traz essa ideia também, né? Ó, vai lá e se apresenta, leva a oferenda, você vai lá, se entrega, faz o que o mestre manda, né? Encaminha do que ele trouxe para a gente, e a gente ainda, mesmo estudando, por isso a necessidade do estudo. Eu queria só ressaltar, eu posso falar ainda um pouco mais, Suzana, porque eu não estou vendo aqui. Pode falar. Tá. Eu queria até ressaltar um pouco mais, assim, porque eu sempre falo algumas coisas a respeito do que o irmão José, que eu leio muito de Jesus de Nazaré, do irmão José, eu lia sempre do triângulo invertido, com a ponta virada para a Mar Galileia. Aí eu fui meio que pesquisar. O que acontece? Essas pessoas também, né, esses excluídos, eles ficavam às margens das beiras, né, do caminho. Então, eles apareciam e surgiam de uma forma assim, inesperadas. Não ficavam somente guardados lá nos lugares, né, que eles tinham como confinamento, vamos dizer assim. Então, quando eu fui fazer uma pesquisa simples assim, mas fui ver os lugares quando Jesus fala, vai lá, se apresenta, eram lugares distantes também, né, ir para Jerusalém, por aí vai. E ninguém queria ir. A gente só quer receber, né? Só receber a graça, vamos dizer assim, mas na hora de se apresentar, na hora de se colocar, a gente ainda está na ideia daquele só do venha a nós o vosso reino nada, né? Tanto é que estamos aqui no convite desse momento, porque até mesmo a gente falou sobre a pandemia agora em algum momento, alguém falou, não lembro bem, não vou falar o nome, porque eu não sei se foi fulano, ciclano, estou brincando. Mas até mesmo a ideia dos nossos pensamentos, quando a gente comunga com o nosso irmão que está ali falando de uma forma negativa, puxando para baixo, e a gente concorda no pensamento, ou quando vai ver uma mídia e coloca uma ideia muito desgovernada, muito impura até, desrespeitoso, mesmo porque nós sabemos de algum pouquinho mais do que nossos irmãos, e aí, quanto mais jogarmos na psicosfera da Terra esses pensamentos deletérios, mais demorado fica toda a compreensão da restauração dessa mesma psicosfera que precisa ser modificada. Então, eu só queria ressaltar, aproveitar e botar nesse gancho também, nessa leva, esse meu posicionamento, tá bom? Lívia levantou o dedinho. Então, eu fiquei meio, né, curiosa, né, com isso que a Márcia levantou. E aí eu peguei minha Bíblia, né, e não sei se eu estou falando besteira, mas pelo menos é o que eu li aqui rapidinho, eu fiz superficial aqui agora enquanto vocês falavam. Mas em Êxodo 35, né, ele fala, ofertas para a tenda sagrada. Moisés disse a todo o povo de Israel, é isto que o Senhor ordenou. Façam uma oferta ao Senhor. Quem quiser fazer isso deverá trazer uma oferta de ouro, prata ou bronze, fios de lã azul, púrpura vermelha, linhos. Aí ele enumera, né? Para serem colocadas no manto sacerdotal e no peitoral do grande sacerdote. Então, acho que quando ele fala, cita Moisés, né? Pelo menos assim, é o que eu entendo. Se ele cita Moisés ali e fala para dar a oferta, pode ser exatamente isso, né? Porque Jesus fala a todo momento que ele não veio se sobrepor a Moisés, né? Então, se Moisés falava isso e era o certo, dentro daquela lei da época, fazer essa oferta aos sacerdotes, né? De que você estava curado, então esse pagamento, eu acho que foi isso mesmo, entendeu? Ele teve que fazer esse pagamento para se mostrar, estou aqui, estou curado, vou fazer o que é o certo nesse momento, para esse momento. Então, eu acho que foi mais ou menos isso, entendeu? Não sei se eu estou falando besteira, mas não sou entendedora da Bíblia, mas eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que foi literalmente, né? Fazer o que Moisés pediu. E na minha Bíblia, ele não usa a palavra oferta, ele usa a palavra sacrifício. Então, remete ao sacrifício, né, dos bichinhos lá, né, das pombas e tal. Então, acho que foi literal que Jesus quis dizer isso. Não sei. O Léo quer falar. É exatamente isso, Lívia. Se
aquela população seguiu uma religião ritualista, né? Que era o povo judeu, e seguindo esses rituais, Jesus nem se contrapôs, né? Tipo, se ele tinha que ser inserido naquela sociedade, ele não vai falar, não faz oferenda, não faz nada, vem, vamos mudar tudo. Não era bem assim, né? É como, por exemplo, hoje, Jesus tivesse alguém doente, que parecesse, né? Falasse, vou dar um exemplo assim, alguém católico, não, vá lá na sua igreja, vai ser batizado, tal. Ele não vai querer mudar a cabeça da pessoa de uma hora para outra, cada um no seu nível. Então, eles tinham que seguir aquela religião ritualista, então o sacrifício era indispensável para ele seguir o caminho dele, né? Até onde ele poder entrar fazer parte de conhecimento que não é necessário aquilo, né? Mas a evolução é de cada um, igual hoje nós não precisamos, sabemos que não precisamos, né? Estar no templo físico para se conectar ao Pai. Você pode estar dentro de casa, a gente está aqui ó, conversando, você pode estar na rua, pode estar no ônibus. Eu me lembro muitos anos, quando eu ia para o centro, eu pensava, não, tem que estar no centro, tem que estar lá dentro, não posso ficar longe. Por quê? Dentro ainda não estava preenchido, não tinha aquele controle ainda, precisava de algo físico, estar ali, ó, sentado na cadeira, ouvindo palestra, precisando. Claro que é maravilhoso, não estou falando que não é. Maravilhoso estar lá trabalhando, mas você não fica só dependente do tempo físico, né? Sabendo que o tempo físico é construído internamente. O contato é aqui dentro. Então, eu também creio que, com certeza, ele tinha que seguir o caminho dele, né? Volta lá, segue o ritual lá, que um dia você vai compreender que não é mais necessário esse sacrifício físico, é necessário outros sacrifícios. Então, sobre o significado das palavras, a gente já entrou no versículo 4, né? Que a Márcia trouxe a palavra sacerdote. Tem mais alguém que trouxe alguma palavra? Então, agora a gente passa para o próximo, referências espirituais, né? Quer falar, Lívia? Fala, Lívia. Não, eu ia falar das referências espirituais mesmo, eu que estou apressada hoje. Então, o meu é rápido, então eu procurei nesse livro aqui que ninguém conhece, né? A Gênese, e no capítulo 15, o capítulo 15, o item 27, né? O título é Numerosas Curas de Jesus. Aí fala, eu não vou ler tudo não, vou ler só um parágrafo. Ele fala assim, é o segundo parágrafo. Aliviando o sofrimento, ele prendia a si as pessoas pelo coração e fazia prosélitos mais numerosos e mais sinceros do que se não tivessem sido feridos, senão pelo espetáculo dos olhos. Por esse meio, ele se fazia amar, ao passo que, se estivesse limitado a produzir efeitos materiais surpreendentes, como lhe pediam os fariseus, a maioria não veria ele senão como um feiticeiro ou um hábil escamoteador, que os desocupados tivessem visto para se distraírem. Então, Jesus, ele, pelo que eu entendi, né, na parte espiritual, né, na parte espírita desses versículos, né, ele vem com a moral, né, injetar uma moral naquele povo, né, com o ensinamento, né, no monte, e depois que ele se sente pronto, vamos assim dizer, né, que ele encerra todos aqueles ensinamentos, né, do capítulo 7 de Mateus, que a gente está um tempão, né, estudando, agora que ele entra, né, que a gente entra no capítulo 8, ele começa de fato a fazer as coisas, vamos assim dizer, o trabalho manual, né? Ele começa a botar a mão na massa, né? Fazendo os milagres, as coisas. Mas aí, poxa, mas o Jesus é tão superior e tal, porque já chegou fazendo milagre, já. Mas é exatamente isso que a Gênese fala, né? De Allan Kardec. Se ele chegasse só fazendo os espetáculos que queriam ver, vamos assim dizer, né? Cadê a moral, né? Cadê a sabedoria que ele ia transmitir? Então, ele primeiro chega com isso, né?
não, ó, senta aqui, deixa eu ensinar umas coisas para vocês. E depois ele começa com a cura dessas pessoas de fato para arrastar esse povo, não só moralmente, mas também era necessário, né, esses milagres para as pessoas também verem, né? Caramba, olha o que ele fez e tal. E ele com certeza pegou muita gente, primeiro pela curiosidade e depois puxou pelo coração, né? Então, foi essencial, primeiro, ele chegar com a moral, porque se ele começasse com os milagres, pelo menos eu, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu ia ficar presa nos milagres, eu não ia nem estar ouvindo o que ele está falando, entendeu? Então, acho que foi essencial ele chegar primeiro com toda a teoria, vamos assim dizer, e depois ele colocou em prática, né? E se ele só tivesse levado a prática para a gente, só os milagres, ele ia ser místico, espetaculoso, todo mundo ia falar, mas faz mais, a gente quer ver, e não ia ter aquela moralidade que ele trouxe no começo. Então, tudo que ele faz, a gente percebe que é meticulosamente pensado, calculado, nada é por acaso, ele simplesmente não chega e faz o que quer. Ele, com certeza, pensou e usou da sua infinita sabedoria para prender mesmo, como ele fala aqui, primeiro com as palavras, depois com os gestos, o amor, aquele povo. Então, acho que a minha parte espírita, assim, era mais ou menos isso que eu queria falar. Dessa parte espírita, eu trouxe 3 textos, mas eu queria ler algumas partes, porque é muito grande, né? Desse texto da Amália Rodrigues, que a gente já vem comentando desde o começo do estudo, do livro Primícias do Reino, capítulo 13, Selim. Eu adoro esses textos que contam os bastidores. Tá? Eu adoro saber dessas coisas. Fico doida. Então, é como se o leproso tivesse essa fala aqui, né? Parecia Jesus, quando o leproso viu Jesus, né, descendo lá do monte, parecia nimbado de estranha luz. Pairava à sua volta um halo de serena tranquilidade. Aí tu fica imaginando a cena. Ai, Deus do céu. Aí o leproso vai, tá falando, né? Ele era proibido de entrar nas cidades, vagava pelos campos, nome, procedência, tudo ficou para trás. Agora ele era somente um imundo, um impuro. E aí tem a frase, né, que ele fala: Senhor, se tu quiseres, podes limpar-me. Eu creio que és aquele que todos esperamos. Diz, aí o Jesus vai e fala: quero. Aí as lágrimas aljofraram pela primeira vez dos seus olhos depois de muitos anos. Ele estava há muito tempo sem chorar, né? Já desesperançado, sem lágrimas. Aí Jesus fala: quero ser limpo. Um estertor nervoso sacudira-lhe todas as fibras. Experimentava a sensação de uma transformação geral e violenta. Tu imagina isso, cara, toda arrepiada só de pensar. Acompanhava atônito a renovação dos tecidos febris e apodrecidos que operavam celeremente. E gritou: que queres que eu faça? Tipo assim, agradecendo, né? E agora, o que eu faço? Não digas a ninguém, Jesus falou. Vai, mostra-te ao sacerdote, oferece, pela tua purificação, o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Que aí, como o Léo já tinha falado, né? Tinha que ir lá, o sacerdote ia verificar, aí o sacerdote ia falar, ok, aí você ia lá, oferecia Era a lei da época, né? Era a lei de Moisés. A turba, né? Aquela multidão, acercou-se do que estava acontecendo, né? Foi descendo, foi ficando em volta, muda de espanto, e constatou-lhe a cura. Aí todo mundo ficou sem falar nada, só vendo, né? Aí, de noite, é legal porque conta assim, os bastidores mesmo, né? De noite lá, todo mundo, Jesus, Simão, todo mundo lá. Aí Simão fala:
Seria necessário que o leproso pagasse o tributo? Tipo, porque não foi, né? Ele ficou com essa curiosidade. Aí Jesus respondeu: a lei, os respeitos de justiça, legalmente ele estava morto, trazido à vida por a mercê de nosso Pai, deverá ser reconhecido por aqueles que representam a tradição. Quer dizer, ele não estava querendo modificar a lei, né, de Moisés. O tributo não o entendamos como pagamento ou louvor. Isso Jesus falando. Não entendamos como pagamento ou louvor, puro e simples, mas como expressão de testemunho de reingresso nos estatutos do homem. Porque para Deus era mais importante ele reingressar, né? Voltar modificado, né? Aí o leproso de hoje, aí Jesus está falando, né? Que o leproso ele tinha se contaminado espiritualmente em pretérito próximo, quer dizer, em outra vida, né? Era uma coisa que ele estava apagando. Jesus estava explicando isso para os discípulos. O leproso contaminou-se espiritualmente em pretérito próximo. Naquela época, né, na outra vida, soberbo, egoísta, banhou-se nas lágrimas dos oprimidos, abusando do corpo. Aí Jesus fala: o legado que hoje recebeu é responsabilidade antes de merecimento, quer dizer, não foi por merecimento, foi para ele ser responsável. Aí Jesus fala: Pai misericordioso não deseja a punição do seu filho rebelde ou ingrato, mas a sua renovação. Deus quer que a gente se renove, né? Mas aí Jesus continua: nem todos, porém, podem isto compreender. Neste momento, Jesus fala, neste momento, apalpando as carnes refeitas, ele estava vendo o leproso, né? O ex-leproso. Neste momento, apalpando as carnes refeitas, exibe o corpo aos curiosos. Jesus já sabia, naquele momento, já estava sabendo o que ele estava fazendo. Ele estava contando para todo mundo que Jesus falou para ele não contar. Fala para os curiosos, fala sobre aquele, né, Deus, quem desconhece com levianidade. Isso Jesus já estava ali falando para os discípulos de noite, que ele já estava sabendo de tudo. A cura mais importante não experimentou. É aquela que não se restringe à forma, e sim do espírito. Lavada a morfeia, ele continua leproso. Ele continuava, o espírito dele continuava leproso. De repente, mais para frente, a lepra até volte, né? Porque o espírito dele não tinha se renovado. Não, ele não tinha aproveitado aquela oportunidade. Aí o Simão vai e fala assim: se o doente não se pôde beneficiar com a cura, teve utilidade? Teve utilidade? Teve alguma utilidade? Aí Jesus vai falar para Simão: o reino dos céus é uma mensagem de amor para todos. Desalentados, sofredores, atormentados, enfermos, todos receberão um convite, de acordo com as necessidades. A nós compete espalhar as dádivas de luz e bênção, sem a preocupação imediata de como serão recebidas ou utilizadas. Quer dizer, a gente, né, que somos centelha divina, a gente até falou isso no Evangelho de hoje, nós somos centelha divina, temos que espalhar nossa luz, quem estiver perto da gente, sem a preocupação de como essa luz está sendo recebida ou utilizada. Isso não sou eu, isso Jesus que está falando. Cada coração é responsável pelas sementes que recolhe. Então, na outra vida, ele já estava apagando, né, o que ele já tinha feito, e Jesus estava falando, cada coração é responsável pelas sementes que recolhe. Provavelmente ele estava plantando de novo e ele ia colher de novo, né, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, mas também temos que colher o que a gente planta. Cara, eu achei, assim, fantástico. Eu não li tudo, eu li só um pouquinho, assim, e eu achei fantástico, fantástico. Eu adoro essas
esses bastidores, assim. Adoro. Sua, Fala, Érica. uma pergunta. Essa leitura que você fez foi de Amélia Rodrigues, não foi? Então, a Amélia Rodrigues, em algum dos livros dela, ela conta dos bastidores do mundo espiritual e dos lugares que ela estuda o Antigo e o Novo Testamento. E aí a gente está falando para nós espíritas, né? Quando a gente pensa sobre isso, dela poder estar falando para todos nós os detalhes do que ela vivencia no mundo espiritual, é tamanho pensar sobre isso. E aí, todas as nossas fontes espíritas, né, que são as obras complementares, ela nos dá esse suporte, porque o que a gente está fazendo agora, nos dias atuais, estudando online, estudando Cristo, o Evangelho, à luz da doutrina espírita, porque daqui a pouco não sabemos quando vamos estar mais congregados, né? Vamos estar saindo aí para outros caminhos. Outras pessoas vão nos chamar, ou até mesmo nós vamos conversar e vamos levar esse conhecimento que a gente está adquirindo hoje, porque nesse momento, como já falamos aqui outras vezes, não é só para nós, e não é só para ficar conosco, é para burilar esse ser individual que nós somos, né, centelhas divinas, e propagar esses ensinamentos, porque, na verdade, é só o início da nossa ascensão espiritual, a partir daqui, desse momento que a gente está vivenciando, pandemia, para o futuro, para frente. Então, é muito legal isso que você trouxe, eu fiquei muito sensibilizada, consegui me segurar, lembrando que, vou falar rapidinho, porque semana passada eu terminei o meu assunto, mas não concluí, porque não tinha capacidade, senão eu ia chorar, ia me emocionar, mas assim, eu quando falei no finalzinho, que eu falei da questão da nossa, que nós não somos nem caridoso, não, fraterno, caridoso, e eu usei um termo aí. Eu vinha de uma informação justamente dessa ideia do ser cristão, né? E quando a gente vai falar sobre ser cristão e da forma que a gente se coloca, muitas das vezes soa hoje, dói, faz a gente, abate nosso ser, nosso íntimo, porque a gente estava naquele momento da semana passada da partida daquele humorista, e estava todo mundo muito comovido, né? Então, assim, você pegar uma informação de uma pessoa que se diz cristão e coloca um momento tão doloroso, porque a dor é legítima, para baixo, aí a gente pensa assim, que cristão sou eu? Né? Por que estou estudando esse momento e falando, levantando uma bandeira, principalmente a bandeira do Cristo? Aí eu estou querendo só também falar a respeito do que eu comentei na semana passada e não consegui concluir por conta da minha fragilidade do momento, que nesse dia de hoje eu não estou frágil, eu estou feliz. Nossa, uma nova Érica. Alguém mais trouxe algum texto? Acho que é a Fátima. Eu trouxe um trechinho aqui do Emmanuel, mas antes eu queria falar sobre o que a Lívia e você, Suzana, falou, porque vocês estavam falando, eu estava lembrando muito da doutrina, porque o trechinho que a Lívia comentou da Gênese, né, Lívia? Que fala que muitos eram atraídos pelas curas de Jesus. E a gente vê isso na Casa Espírita, que muita gente é atraída pelos fenômenos, né? Mas ao longo dos anos, não que isso tenha parado de acontecer, né? Mas ainda acontece, mas em menor número. Né? Muita gente chegava e ficava no espiritismo por causa dos fenômenos. Hoje não, as pessoas até são atraídas, né, pelas histórias que ouvem falar, mas depois que conhece a doutrina, né, de acordo com a nossa evolução, já está todo mundo ficando não só por isso. E a Suzana, quando ela fala dos bastidores, eu ia falar que, além da Amélia Rodrigues, outro que gosta muito de falar dos bastidores é Humberto de Campos. E tinha uma outra coisa agora que a Suzana tinha comentado, mas me fugiu. Alguma coisa que ela falou também que eu ia comentar, ia comparar com o Espiritismo, mas esqueci. Ah, e o trechinho que eu trouxe. Gente, eu comprei esse livro aqui, ó, Evangelho por Emmanuel. E ele é maravilhoso, porque ele tem vários textos,
né? E é só os textos mesmo, para a gente não ter que ficar tendo o trabalho de ficar procurando alguma coisa de alguém sobre aquele determinado trechinho do Evangelho. São só textos mesmo, e são todos textos. Então, nesse versículo 8.3, ele tem 2 textos, só que eu selecionei só um e vou fazer igual vocês. Eu vou ler só um parágrafozinho no final, e o nome do texto é Mãos em Serviço. Olha que coisa linda. Jesus, embora pudesse representar-se por milhões de mensageiros, escolheu vir ele próprio até nós, colocando mãos no serviço, de preferência em direção aos menos infelizes. Pensemos nele, o Senhor, e toda vez que nos sentirmos cansados, suspirando por repouso em débito, lembremos-nos que as mãos do Cristo, após socorrer-nos e levantar-nos, longe de encontrarem o apoio repousante, foram cravadas no lenho do sacrifício, do qual, conquanto escarnecidas e espancadas, ainda se despediram de nós entre as palavras do perdão, da serenidade e da bênção. Gente, eu achei isso tão lindo. Só Emmanuel mesmo. Então, assim, a parte do texto ali que ele fala de mão, é mãos para ajudar, né? O tempo todo, como a Érica falou, né? Da gente espalhar, né? O que a gente está aprendendo. E foi o que a gente falou hoje também no Evangelho, né, Su? Eu achei lindo esse texto, eu também tinha selecionado ele, Mãos e Serviço, né? Que ele vem falando no texto, porque ele é sobre o versículo 3, né? E Jesus, estendendo as mãos, tocou e dizendo, quero ser limpo. Então, tudo a gente pode fazer com as nossas mãos, né? Se a gente, aí no texto fala, indústria que sustenta o povo, a casa que alberga a família, são garantidos pelo esforço da mão. Os médicos vivem estendendo as mãos em amparo. Os educadores estendem as mãos no trabalho da escrita. Toda refeição tem um braço que fica em movimento. E aí, no final, ele, como ela leu só o finalzinho, né? Fala, né, que a gente tem que fazer como Jesus, que mesmo que a gente se sentir cansado, a gente tem que lembrar do nosso exemplo, do nosso modelo, do nosso guia, e palavra de perdão. Eu até botei no meu como também um trechinho desse último pedaço aqui que eu achei tão bonito, que a gente tem que se espelhar no nosso modelo, né? Perdão, serenidade, abençoa, segue, estende as mãos, abençoa. Alguém mais quer falar algum texto? Léo. Ai. Fala, Fátima. Não, é que na hora que a Suzana estava falando, eu lembrei o que ela tinha falado, só que eu esqueci de novo. Eu fico com uma caneta aqui, quando eu tenho vontade de falar, no meio que vocês estão falando, eu escrevo aqui, que aí eu não esqueço, entendeu? Eu faço isso, é o meu segredo. Boa dica. A memória sempre nos derruba, né? O texto que eu estou trazendo aqui está lá no livro Palavras de Vida Eterna, né? E fala também nesse versículo 3. E eu li a página aqui, lembrei também que a Lívia trouxe, lá da Gênesis, né? Primeira parte ele fala e depois ele age, né? Que o trabalho do bem ele começa, né? Com esse aprendizado que ele trouxe, que é o Sermão da Montanha, que ali está toda a base do ser humano queira se renovar, está tudo ali, né? Ali ele se renova, ele vive realmente, e para praticar você tem que estender suas mãos. Então, ele já começa estendendo suas mãos, né? E põe a mão dele em prática do bem, sai somente das palavras. É super importante que as palavras, os pensamentos é a base, né?
As mãos obedecem o que o seu cérebro manda, não? Então, ela vai trabalhando automático. Então, a importância que a gente faz com esse ato de fazer qualquer coisa, as mãos, o que fazemos de nossas mãos. Né? E essa página, Emmanuel veio trazendo sobre isso, para a gente começar a prestar atenção como que a nossa mão trabalha, né? Se ela trabalha, se ela é ociosa, se ela faz coisas boas, se ela comete atos ilícitos, né? Que vai te prejudicar no futuro, trazer sofrimento. Ele vem desmembrando tudo isso, do que uma mão boa que faz o bem, do que uma mão ruim traz males para ele mesmo. Mas eu não vou ler, porque é bastante coisa, mas eu achei muito maravilhoso isso. Jesus já começa estendendo, auxiliando, colocando tudo em prática que ele falou, exercendo, ainda não, exercendo todo sua magnitude, né? E isso mostra o quanto ele é grande para a gente e significa demais na nossa vida. Então, além das mãos, eu achei fascinante quando ele diz, né? Quero que seja limpo, né? E aqui no nosso livro ele traz quero que seja purificado. Ele ordena o seu desejo através dos pensamentos, das palavras e dos atos que ele tocou ali naquela pessoa excluída da sociedade, né? Que estava doente. Mesmo depois dos bastidores que Suzana contou, não serviu muito para a pessoa, né? Mas ele fez a parte dele e esse ato está descrito hoje, né? Simbolizou isso para quem estava ali relatando. E hoje estamos aqui podendo ler, estudar, compreender, né? E Jesus sabia disso, que ele poderia falhar, aquele ser. Ele compreendia, ele já fazia a leitura da pessoa, sabendo das suas fraquezas, o porquê se ficou leproso, mas mesmo assim ele fez a sua parte, né? Sabendo que o bem ele não exige, né, o retorno, né? Não, tem que me agradecer. E foi o contrário, né? Ele pediu para ele não falar, não espalhar. Aí o que ele fez já cai por conta daquele que não guardou essa bênção, né? Então eu trouxe isso para nós. Algum texto, Fátima? Fátima quer falar. Não, mas eu lembrei. O link que eu falei, que eu tinha falado da Lívia e que a Suzana falando também, linkei com a Casa Espírita, é que quando as pessoas vão no centro para receber passe, né, e passar por tratamento, né, quando você falou lá dos bastidores, que Jesus viu que ele já estava cometendo todos os erros de novo, é a mesma coisa. As pessoas vão lá, tomam passe, ou às vezes passam por um tratamento, se sentem melhor, né, e depois volta para casa, continua fazendo as mesmas coisas e depois está lá de novo com o mesmo problema. E é exatamente quando ela estava falando, eu estava lembrando, gente, quantas vezes a gente viu isso acontecer, quantas vezes. E nas reuniões mediúnicas, quando a gente aconselhava, lê o Evangelho todo dia num horário, você via que a pessoa concordava, mas que ela não ia fazer. Entendeu? Então, você tinha certeza que quando ela voltasse na semana seguinte, ela ainda ia estar com todos aqueles sentimentos, que ela só estava se sentindo aliviada ali, naquele momento, com aquele tratamento ali do passe. Então, isso me remeteu, e depois, para lembrar, foi difícil, mas consegui lembrar, gente. Nossa, mas perfeita a sua colocação, é exatamente isso. É exatamente isso. Gente, a gente vai precisar de um comercial. Vamos voltar no mesmo link? Tá? Porque vai acabar aqui, não vai dar. Até daqui a pouquinho. Voltamos. Quem mais quer falar do nosso momento ler as referências espíritas? Alguém? Então a gente já pode começar as perguntas, né? Quem, quando, onde, como, não sei o quê. Quem quer falar o quem? Lívia.
Não, então, eu peguei o leproso, né? Eu acho que ele é o principal, né, dessa história, né? Então, aí eu botei que foi a primeira pessoa curada, né? Pelo que a gente sabe, né? Foi o primeiro milagre de cura, né? De Jesus, pelo menos o primeiro registrado, né? Na Bíblia, né? Primeira pessoa curada, além de moralmente, também fisicamente, por Cristo, para nos demonstrar que nosso sentimento de plenitude e a famosa paz de espírito deve ser completa, ou seja, tanto do corpo quanto da alma. E aí eu lembrei até daquele texto, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que fala de como tratar a saúde, né, do corpo do corpo e do espírito, né, que tem que sempre estar em equilíbrio, não é? Então, aquele homem, naquele momento, leproso, ele, além do auxílio moral, né, que Jesus estava falando esse tempo todo, né, pregando e tal no monte, ele também precisava do físico. Então, ele escolheu, vamos assim dizer, né, como primeiro para começar, né, essa série de milagres, né, físicos. Aí foi isso, mais ou menos, que eu escrevi. Ficou simples, mas é de coração. Alguém mais fez o quem? Não. Depois do quem é onde, né? Que ainda tá lá no monte, tá descendo do monte. Quer falar, Lívia? Fala aí, não quer falar não? Vou falar, na descida do Monte das Beatitudes, próximo ao mar da Galileia. E o quando é entre 30 depois de Cristo e 33 depois de Cristo, contando com margem de erro, tanto para mais quanto para menos. Isso aí, tem a margem de erro, que a gente estudou lá no começo do DEP. Então, agora a gente vai para o como, não é isso? Lívia, quer falar teu como? O meu como ficou bem simplesinho. Não? Bota a Lívia, não? Deixa Ah, a a Lívia. Lívia para falar para o final. Falar para Porque, Lívia. a Lívia, ela tem uma interpretação e uma síntese muito maravilhosa, só dela mesma. Então, deixa ela para o final. Aí fecha com chave de ouro. Fátima, Tá bom, então é vai. você. Vai, Fátima, então? Gente, Não? o meu como... eu falo. O meu como foi como eu entendi, tá? Eu não segui aquelas regrinhas que a gente costuma fazer, não, até porque eu fiz rapidinho. Segundo várias religiões orientais e também a doutrina espírita, as doenças são resultados das nossas imperfeições. E quando passamos a cuidar não apenas do corpo, mas do espírito também, através de pequenas mudanças diárias, mudamos nossas vibrações. Com uma boa música, boas leituras, bons filmes, enfim, consumindo conteúdos, acabamos por assumir atitudes menos egoístas e, consequentemente, somos mais humildes e compreensivos com o próximo. E, assim, já entramos em um processo de cura, né? Que eu acho que foi o que eu entendi aí. Se a gente se modifica, se a gente entende a mensagem de Jesus, a gente já entrou no processo de cura. E, para fechar, eu peguei lá uma frasezinha de João, né, que é muito conhecida, João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, todo mundo só vai estar evoluído, né, quando todo mundo tiver essa verdade e se melhorar. Aí a gente vai parar de sofrer e vai ser, de fato, um mundo regenerado, né, um mundo feliz, vamos dizer assim. Não vai haver doença. Eu amei o seu como. A gente tem que começar melhorando mesmo de dentro para fora. E aí a gente primeiro ilumina a gente, né? E depois vai iluminando nosso redor. Eu vou ler o meu como, é muito, muito pequenininho, que eu copiei mais ou menos do outro texto. Vamos colocar a nossa mão a serviço do próximo. Pensemos no Senhor toda vez que estivermos cansados. Vamos seguir o seu exemplo com serenidade, abençoando e perdoando. Nos compete espalhar as dádivas de luz e bênçãos, sem a preocupação imediata de como serão recebidas ou utilizadas. Quem mais quer falar? Ih, acabou?
Léo. Meu como é toda essa mensagem que Jesus, né, simbolizando, descrito pelos apóstolos, que ele desce, né, das alturas, trazendo seu ensinamento. Foi toda aquela luz que ele trouxe para a humanidade no Sermão do Monte. E já, quando desce do monte, já encontra quem ele encontra. Nos encontra, né? Seres imperfeitos que necessitam de curas interiores, as curas verdadeiras da alma. E sabemos que essas doenças vão externando nosso corpo físico, trazendo as consequências de doenças. E Jesus já dá de encontro com ele. E através da humildade dessa pessoa que pediu para ele ser curado, não pediu ser curado, na verdade, pediu para limpar as impurezas dele. E Jesus ordena isso para ele, assim como ele faz conosco também, né? Quando a gente pede que sejamos melhores, Jesus sempre está ali te oferecendo, né, esse apoio, esse auxílio, mas é preciso que todos nós sejamos, diferentemente do leproso que logo depois não soube aproveitar essa oportunidade, e muitas das vezes também nós deixamos a oportunidade passar, mas todo dia, a cada momento, a cada pensamento, a cada luta interna, é essa oportunidade que possamos sempre fazer o melhor para nós, gerando pensamentos bons, cultivando os bons hábitos, olhando a vida sempre com um olhar mais otimista, para a gente deixar de ser o leproso de antes e ser integral, que é isso que Jesus quer de todos nós. Que cumpramos, né, quando ele oferece ao leproso, né, que ele cumpra o que era ordenado na lei, que também sigamos as nossas leis, né? Se não concordamos, mas é a lei que dita hoje a nossa vida, que compramos, né, os nossos afazeres, com ética, com responsabilidade. Com certeza, Jesus fica contente quando cumprimos nossa vida corretamente, em todas as áreas da nossa vida. Então, essa cura do leproso é a nossa cura também. Cada um tem um sentimento, um defeito que precisa ser melhorado. E sabendo disso, nos conhecendo mais, cada vez vamos curando um pouquinho mais e futuramente estaremos ao lado dele, trabalhando e estendendo a mão, como ele faz hoje. E sim. Muito bom. Agora acho que a Lívia, com um grande final. Ai, gente, para. Bem, não, eu gostei também do que a Fátima falou da regeneração, né? Que a gente fala tanto que a gente a Terra, né, vai se tornar um planeta de regeneração, e o Haroldo vive comparando esse mundo de regeneração, né? Como se a gente tivesse com câncer agora e a regeneração seria a quimioterapia, né? A gente ainda está doente, mas já está se curando, né? Então, achei bem legal. E a gente falando hoje do leproso, eu acho que tem tudo a ver, né? E o como, né? Meu como eu botei assim, entre aspas, né? Reconhecei-me pelas minhas obras, julgai a árvore pelo fruto, fecha aspas. Após suas pregações e ensinamentos no monte, Jesus inicia uma nova etapa de sua missão, pela cura não só moral como física daquele povo, começando pelo leproso que estava próximo. Seu maior desejo não era o exibicionismo praticado naquela época pelos sacerdotes, mas sim servir, se mostrar útil no trabalho do bem, para arrastar ao máximo possível aquela turba no caminho do amor e da consolação. Como uma de suas heranças, o Espiritismo se apresenta dia após dia, dando continuidade a este ato de amor, devoção a Deus e ao próximo, além de caridade pura e genuína. Aí ficou assim.
Ai, ficou lindo demais, gente. Tem que botar isso daí lá no Instagram do NEP. Puxou a mãe. Puxou a mãe, igualzinha a mãe. A Fátima botou um negócio interessante aqui no chat. Os versículos também nos mostram que Deus nos dá sempre uma segunda chance, uma terceira chance, uma quarta chance. Não desiste da gente. Não desiste. Gente, depois o Léo ou alguém coloca lá no grupo qual será o nosso próximo estudo, assim, vai ser de todas as palavras, todos os É versículos. porque esse é maiorzinho. Esse é maior. Esse é do 5 ao 13. Aí depois a gente vê lá no WhatsApp o que a gente vai fazer. Do 5 ao 13, eu acho que dá para ser direto, não. Eu acho que vai ser dividido. Né? Só as Pelo palavras, tamanho. então. Não vai dar tempo. Isso, a gente fazia só as palavras. Aí lá na frente, a cura da sogra de Pedro são 2. Aí dá para fazer esse compacto aí. Ficou muito bom. Eu acho que a gente podia separar 3 semanas. As palavras, né? Depois a referência e depois quem, quando, como, entendeu? Beleza. Show. A respeito disso, por que acontece? A Bíblia nos traz essa possibilidade. O fechamento que o Léo trouxe, né, falando de uma forma ampla da referência do Senhor Jesus, foi um olhar e foi uma postura toda bíblica. Aí eu pensei aqui em casa, tá pastor. E é legal falar sobre isso, porque em um determinado momento, até no Fé, nós estudamos, há muitos anos atrás, num grupo, que em determinado momento, alguns foram saindo, e um desses foi trabalhar dentro de uma igreja pentecostal, porque o caminho dela era aquele momento, era estudar conosco, aprender tudo isso que a gente conversa aqui, né? O pouco que a gente conversa, e foi levar para lá com um olhar espiritual, que é esse olhar que a gente está buscando, porque são tempos novos. Daqui para frente, gente, daqui a alguns centenários, sei lá, daqui para frente vai ser o quê? O espiritismo nos segmentos religiosos, mas com essa bandeira, com esse olhar espiritual. E é exatamente isso. E trazendo para a leitura bíblica, o que ela trouxe como referência é colocado para nós como sendo sacrifício, a gente se colocar. Isso é uma leitura bíblica, né? Melhor dizendo, não vou abrir segmento, não, dogma, não. Mas é uma leitura bíblica que faz todo sentido para o texto que é lindo, trata sobre julgamento, preconceito, fé, e por aí vai. Então, foi tudo lindo, foi muito bom mesmo. Então, para fechar com chave de ouro, Érica faz a prece final. Vou fazer, muito obrigada. Estou sempre grata quando eu tenho a oportunidade, mas assim, hoje eu digo para vocês que eu estou muito em paz e muito feliz, porque eu estou conseguindo equilibrar as minhas energias, as minhas emoções, porque assim, eu estou no segundo momento, né? Fui infectada pelo Covid, estou bem, graças a Deus, e a gente sabe que nada está solto, né? Que existe uma organização, uma ordem divina, e que nós fazemos parte dela, tá bom? Então, eu vou orar e agradecer a oportunidade que nós temos neste momento em aqui estudar junto ao trabalho do NEP, a Casa Fé, Esperança e Caridade, que nos assiste e nos acolhe. Aos benfeitores amigos que sustentam essas tarefas online. Aos trabalhos da Casa Espírita, que estamos afastados, mas lá existe toda uma ordem divina a sustentar todo o planeta, todas as nossas necessidades. E junto a esses amigos espirituais, agradecemos o momento e pedimos a permissão para o término do trabalho da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos tirar nossa foto? Vamos. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo, gente. Até quarta-feira que vem. Gritou aqui eu. Calma. Ih, tem que tirar outra. Gente. Peraí, gente. Vamos Tira outra.
Veio correndo, eu. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Agora acabou. Tem que acabar com chave de ouro, gente. Ai, que linda. Linda! Gente, Tchau, bom gente. final de semana. Beijo. Tudo de bom, beijo. Tchau.